Saudações. Uma coisa que tem chamado a atenção, e ainda me espanta de verdade, por mais que a gente tenha experiência, né, em detectar esse tipo de coisa, é o quanto a mídia brasileira, quando se fala de geopolítica, engana. Porque muito além de mentir, é enganar. O Globo, né, aquele. Bom, estava falando que a cúpula Rússia-África foi um fracasso. Aí eu fico imaginando, o jornalista que escreveu isso, será que, sei lá, não tem dignidade? Porque fracasso baseado em quê? Qual que é a lógica de dizer que foi um fracasso? Porque 5 dos países africanos não mandaram dirigente. E um dos que não mandaram sofreu um golpe de Estado em favor de um governante pró-russo. Então eu diria que 49-4 não é sinal de fracasso. Aí provavelmente você vai falar, bom, certos... o jornalista esperava que houvesse saído, sei lá, uma declaração em favor do lado russo na guerra, como se esse tivesse sido o objetivo da Rússia. A Rússia, gente, eu não sei se vocês perceberam, ela não precisa da chancela de ninguém para fazer o que ela está fazendo. Correto? Ela não precisa, absolutamente. Ela está se lixando sobre o que cada país pensa. É lógico, alguns importam. Os parceiros dela, Bielorrússia, China, Irã, cada vez mais Arábia Saudita. Esses importam. Mas imaginar que a Rússia fez uma reunião com a África em busca de chancela é de uma limitação intelectual diletante. E, de toda forma, demonstra um despreparo, sabe? Essas pessoas, gente, elas não sabem nada. Na verdade, eu venho dizendo aqui já há algum tempo que o saber, de toda forma, é relativo, né? Ninguém de verdade sabe muita coisa, porque a gente tem da realidade fragmentos. E a própria realidade são fragmentos do real. Então a gente pega sombra dos fragmentos que alguém joga no ventilador. Ninguém sabe de verdade o que foi discutido, o que foi acertado. Mas os caras, com base em absolutamente nada, agem e escrevem como se soubessem. Eu continuo afirmando que a cúpula foi um sucesso absoluto. Porque o objetivo, que é o objetivo da Rússia, não é buscar chancela. Certo, não é buscar chancela. Aliás, só o fato de 48 governantes terem ido já é um fracasso estrondoso. Porque os Estados Unidos mandaram o lacaio deles antes, né, para tentar fazer com que os governantes simplesmente não fossem. E alguns de fato não foram. Alguns de fato não foram. O presidente da Guiné, por exemplo, não foi. O presidente do Níger, mas esse, como eu disse, foi deposto. Certo? O que levanta um outro ponto que para mim é importante. Que é o seguinte, alguns governantes têm moscado. E aí não é somente o caso da África. O Aliyev do Azerbaijão e também o do Cazaquistão. O Azerbaijão vem flertando com a OTAN, com o Ocidente há muito tempo. Certo? Ele é pouco mais que um títere do Erdogan. Pouco mais que um títere do Erdogan. O próprio Erdogan, ele vem mostrando que já faz algum tempo que perdeu o timing. O Erdogan costumava ser um cara inteligente. Ele sabia manobrar
entre a OTAN, do qual a Turquia é filiada, e a Federação, do qual ele se valia sempre que precisava. Só que, recentemente, ele nitidamente perdeu a mão. Perdeu a mão mesmo. Ao apoiar os Estados Unidos no roubo de petróleo iraquiano. E, na verdade, petróleo iraquiano e sírio. Ele tem apoiado esse roubo de petróleo porque o filho dele, filho do Erdogan, 2 dos filhos do Erdogan, estão diretamente envolvidos no roubo. São ladrões, cara. E aí, veja, quando você tem um filho ladrão, você pode fazer uma de duas coisas. Você pode fazer como o Erdogan e como um ex-presidente nosso, que tinha não 2 igual o Erdogan, mas 4 ladrões na mesma família. 4 ladrões, 4 filhos ladrões. O cara é um ladrão, né? Ladrão desde sempre, a vida inteira, né? Ele foi um ladrão. Entrou no Congresso para roubar, era vereador e roubava. Quando militar era ladrão. Então sempre foi um ladrão e colocou os filhos todos no métier da família, né? Que é o roubo. Dinheiro público, metais, tanto faz. O negócio é roubar, nunca trabalhou na vida. Sempre foi um ladrão. Ou você pode fazer que nem o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, descobriu recentemente que um filho dele estava envolvido em roubo. O que ele fez? Nada. O filho está preso. O filho está preso. É uma atitude. E aí, acaba que acontece que muitas das coisas que a gente acha que é geopolítica, na verdade, é só crime mesmo. Sabe? O alinhamento de alguns ex-presidentes com os Estados Unidos, com o Ocidente, não passou de forma de você conseguir um apartamento em Paris, herança para o filho que você teve com a própria neta, ou uma mata para si ou para os filhos bandidos que você tem. A gente acha, ó, esses caras se aliaram com o Ocidente, né, representavam interesses não nacionais, mas na verdade eram só bandidos comuns, sabe? Alguns com verniz intelectual, sei lá. Outros com inteligência limítrofe, em comum, uma propensão para o crime. Um desprezo absoluto pelo próprio povo. Aliás, um deles, eu nem sei se eles consideravam brasileiro, né? Acho que não. Você olha e pensa, uau, esse cara é um traidor, um Judas. Mas Judas sabia o que estava fazendo. A comparação mais modesta é o Joaquim Silvério dos Reis. Um sujeito que pensa no próprio ganho, certo? No próprio benefício pessoal. E foda-se o resto, cara. Foda-se o resto. E isso é uma coisa que a gente tem que levar não só para a geopolítica, a gente tem que levar para a vida. Pessoas assim estão do nosso lado. Esses últimos 4 anos, na verdade desde 2013, né? Esses últimos 10 anos, nós temos tido dicas valiosas sobre quem são essas pessoas. Mas nos últimos 4 anos, pelo menos, houve o mérito da gente saber quem são os fascínoras. Eu li um trecho de um livro do Dostoiévski, no qual ele fala justamente de fascínoras. E o que o Dostoiévski falava lá no século XIX sobre presidiários russos vale pra gente que nunca vai ser preso aqui no Brasil. Porque, incrivelmente, o judiciário russo do século XIX funcionava muito melhor do que funciona o judiciário brasileiro do século XXI, né? Isso é um fato da vida.
Isso é um fato da vida. E assim, gente, eu já morei com... tive vários relacionamentos com psicólogas. Tive vários. Alguns muito interessantes, muito profundos, eu diria. E se tem uma coisa que eu aprendi, é um lance que Freud falava, que às vezes um charuto era só um charuto. No sentido de que não tinha uma representação fálica, inconsciente. Não, charuto era só um charuto. E vale para sujeitos como determinados governantes do Cáucaso, da Ásia Central, da África, da Europa, vale demais, vale basicamente para quase todos. Como vale para determinados políticos que a gente teve e tem. Às vezes não é opção política. Às vezes é só crime mesmo. O cara é só um bandido. Sabe, indiferente dele ter um nome, né, no meio, sei lá, jurídico brasileiro, por exemplo. Ou ser também, sei lá, um doutor por uma universidade prestigiada. Ou ser um militar fracassado. A gente fica tentando encontrar as motivações de alguns desses sujeitos e tentando estabelecer uma geopolítica profunda, uma psicologia. Não, cara. É só bandido. Que as pessoas elegeram. E elegeram porque se identifica com elas. Algumas pessoas foram enganadas. De fato, algumas pessoas foram enganadas. Algumas. A maioria não. A maioria quis. A maioria escolheu. Facínoras. Porque são facínoras também. Escolheu porque se identifica. Eu acredito que não só a geopolítica está mudando drasticamente, mas as nossas relações pessoais nunca mais serão as mesmas. Porque para muita gente nós nunca mais vamos sinceramente conseguir olhar igual olhávamos antes. E cara, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Eu estou tentando carregar um vídeo desde hoje de manhã. E ainda não consegui. Então esse aqui é capaz de sair só quase de madrugada. Na internet isso aqui é muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Então eu espero que vocês tenham um bom sábado. Um bom domingo. Um bom dia. E reflitam. Certo? Como diz aquele palestino extraordinário que viu na época do Império Romano. As pérolas, e eu estou falando de pérola porque é o resultado de um processo no qual a gente encapsula a dor, né? Para criar algo precioso. É assim que são formadas as pérolas, né? A ostra encapsula algo que a machuca e a transforma numa pérola. É resultado de um processo de muita dor para transformar isso em amor e alguma coisa preciosa. Então você não pega essa coisa tão valiosa quanto a pérola e não dê a porcos, não. Certo? Não dê a porcos, não. Não transforma a areia numa coisa que te destrói, numa infecção. Não se deixa contaminar. Produza a pérola, mas não dê ela aos porcos. Ok? Até mais. Paz e bem. А ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время. Поэтому... Para os que não podem ler, eu falo. A Embaixada da Rússia lembrou como os africanos foram tratados na coroação da Rainha Elizabeth, como foram tratados pelos russos. Necesitamos cambiar el ritmo, ha dicho el nuevo presidente de Burkina Faso después de derrocar a su superior. Te apoyamos, ejército, dice esta mujer. Moriremos contigo, ejército, asegura este ciudadano. Pero en las calles además comienza a aflorar otro sentimiento, un sentimiento antifrancés. Cada vez más manifestantes ondean la bandera rusa. E não só um sentimento antifrancês, em função de tudo que a França fez contra os europeus. Todos os europeus fazem a mesma coisa. Veja, a Bélgica e a Suíça compram cacau dos africanos que nunca provaram chocolate. O continente é explorado, não é respeitado.
Donc on est avec là ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait? En tout cas, nous on ne sait pas comment on prend le cacao là même pour faire. Mais comme on dit de prendre cacao là, on est là pour prendre cacao. Parce qu'on parle que cacao là c'est un manger. Mais nous on ne connaît pas comment on prend pour faire. D'accord, moi j'ai une surprise pour vous. Ouais. J'ai là dans ma poche là. Vous voyez ça, c'est du chocolat. Ouais. C'est avec ça c'est à partir de ce fève là qu'on fabrique ça. Bon, c'est chocolat. Oui. Et Vous pouvez goûter, voir. ah bon. Non, prenez, c'est pour vous, allez-y. C'est doux. C'est doux là. Vous aimez? C'est vraiment intéressant. Le cacao là, c'est bon truc. Ah bon? On mange. Vous aimez ça? Vraiment on aime. Vous n'avez jamais goûté au chocolat? Non, on n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui. Het enige wat hij doet is zijn bonen afleveren bij de tussenhandelaar. Maar nu hij ervan geproefd heeft, is hij meteen zo enthousiast dat hij vindt dat al zijn vrienden het moeten proeven. Kora. Namu. Mimbi. Kama lo na ke nu na na. Kosobe. Ko be na kakao ne. Nya fo an lo fe. Kosobe. Tamba bo ba da ka ba me ke. Le lo kala ni. Ka di mo go wore ma. Akala domu lo. Di dono atile mo bon goûter. C'est doux. Oh. Nilo tumba bo numba domoni. Chocolade is nauwelijks verkrijgbaar in Ivoorkust. Bovendien is het daar relatief duur. Een chocoladereep kost hier €2 per stuk. En Alfonso verdient maar €7,50 per dag. Não é difícil entender o sentimento geral dos africanos. Contra o abuso, contra a escravização, contra tudo que a Europa tem feito contra eles. El presidente de Mali acaba de prohibir oficialmente los dólares estadounidenses en Mali. Tras el gran reencuentro entre Rusia y más de 40 países africanos. Quien tenga dólares en Mali será objeto de enjuiciamiento, una pena de prisión de 45 años. En los últimos tiempos, las relaciones entre China y Australia no han sido cercanas. Como parte de su estrategia para liberarse de esta dependencia, China ha reducido sus importaciones de mineral de hierro australiano y ha buscado cooperación con Brasil y Mongolia. Recientemente, ocurrió algo que tuvo un impacto significativo en Australia y los medios alemanes llegaron incluso a considerar a China muy afortunada. La razón detrás de esto es que Guinea otorgó a China un gran regalo al concederle los derechos de explotación de la mina de hierro de Guinea-Samandú, que previamente pertenecían a Australia. La cantidad de mineral de hierro extraído de esta mina de Australia supera los 1.000 millones de toneladas, con un valor estimado en más de 200.000 millones de dólares. Este generoso gesto de Guinea benefició directamente a China, otorgándole más de 100.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál fue la razón detrás de la decisión de Guinea de dejar de cooperar con Australia y entregar los derechos de explotación a China? Es bien sabido que China ha estado contribuyendo al desarrollo de África, y Guinea es uno de los beneficiarios. Un ejemplo de esto es el proyecto de conservación de agua de Kelita, en el que China ayudó a Guinea, resolviendo así los problemas de escasez de agua y proporcionando electricidad a los residentes. Además, Guinea también puede exportar electricidad a países vecinos, generando así un valioso intercambio extranjero. China también ha colaborado en la construcción de un ferrocarril en Guinea, lo que ha impulsado significativamente el comercio en la región. Como forma de agradecimiento por esta ayuda, Guinea ha decidido entregar sus recursos internos a China para su explotación, siendo la mina de hierro de Guinea-Samandú uno de los recursos más valiosos. Aunque la mina se encuentra en el sureste de Guinea, lejos de los puertos y con infraestructuras de transporte terrestre limitadas, sus reservas de mineral de hierro son sumamente altas. Esto ha llevado a que sea considerada como un posible cambio en el suministro y la demanda mundial de mineral de hierro, y en las reglas del juego en el mercado internacional.
Según informes de un equipo de investigación de Estados Unidos, las reservas probadas de mineral de hierro en la mina de Guinea-Samandú superan las 2.25 mil millones de toneladas y se estima que las reservas totales podrían llegar hasta las 10 mil millones de toneladas. Además, la calidad del mineral de hierro extraído en Guinea-Samandú oscila entre el 66 y el 67%, siendo considerada una de las mejores del mundo. Dada la gran importancia comercial de la mina de Guinea-Samandú, varios gigantes internacionales de la industria minera han estado compitiendo por ella. La mayoría de las acciones en la mina de hierro son propiedad de 3 empresas. Rio Tinto posee el 45%, Chinalco de China posee el 40% y el gobierno de Guinea posee el 15%. Nós já dissemos que o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Mas não reparou porque a mídia, a imprensa, esconde deliberadamente, ela engana, ela falsifica. Esse é o serviço dela, esse é o papel sujo dela. Escravizar as mentes para impedir que as pessoas compreendam o mundo que está se desenhando. Em resumo, se tem alguma coisa que o Ocidente é, além de uma ideia pérfida e péssima, é algo que tem que ser derrotado, não só pela Rússia, como pela humanidade, e urgente.